Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Demorei um pouquinho para poder trazer esse vídeo para vocês. Demorei um pouco porque aconteceu bastante coisas essa semana, coisas importantes, e eu resolvi fazer uma junção de tudo que aconteceu, de quão importante foi para a gente trocar essa ideia, né? Não sou professor, né? Longe disso, mas eu gosto de escrever porque isso dá um feedback na minha cabeça, me dá uma orientação sobre o que falar e eu gosto também, entendeu? Então, primeiramente, talvez se vocês não conseguirem enxergar o que está sendo dito, eu vou estar sempre falando o que está aqui, né? O título do nosso vídeo hoje, a nossa troca de ideia hoje é sobre o jiu-jitsu como aprendizado, né? Por quê? Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Ontem teve a minha graduação, né? Saí da faixa azul, logicamente primeiro peguei a branca, né? Como adulto, a graduação ela funciona como adulto já, né? Se você começou o jiu-jitsu hoje, começa com a branca, azul, roxa, marrom e preta. E quando é mais jovem, infantil, 12, 10, 13, 14 anos, aí é outros tipos de faixa. Mas partindo do ponto da branca para cima, quando se já é adulto, então já peguei a branca, eu comecei na branca, graduei azul e agora a roxa. Enfim, mas o que isso traz no meu cotidiano de vida, que é o que eu vou tentar passar para vocês aqui no dia de hoje. Então, né, o jiu-jitsu como aprendizado, né? Vou começar por aqui, por uma passagem que está em Deuteronômio. A primeira está no capítulo 11, no verso 26, que ela diz: Moisés conduzindo o povo, o povo judeu, né, os hebreus no caso, saindo do Egito e começando a ir em rumo à terra prometida. Então esse é um livro que Deus determina que Moisés deu umas leis para o povo, né? Então nessa parte diz que Moisés, escrevendo ao povo, ele diz: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, para que sejam introduzidos na terra prometida. E ali ele dá diversas situações sobre bênção e maldição. Nesse versículo também de Deuteronômio, capítulo 30 e verso 19, diz também, Moisés também novamente ratificando ao povo, ele diz o seguinte: ponho os céus e a terra como testemunhas que pus diante de vocês a morte e a vida, né? Escolham, pois, a vida, para que vocês vão bem e toda a tua descendência. Então, Moisés está dando ao povo um direito de escolha. E ainda orienta eles a escolhas que eles devem tomar, né? Trazendo para a nossa vida situações que não é diferente para nós, né? Então, dentro disso, quando você tem uma caminhada espiritual, uma caminhada cristã, né, você entende que você precisa também ter algumas escolhas para você mudar de vida. Deus, ele já te mostra todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua misericórdia, e agora depende de você essa mudança para querer viver tudo isso que Deus tem para a sua vida, que muitas vezes as pessoas, principalmente no dia de hoje, as pessoas acham que é tudo muito extraordinário, que é tudo muito maravilhoso e que é tudo muito belo, né? Na verdade, não quer dizer que não seja extraordinário, não quer dizer que não seja maravilhoso e não quer dizer que não seja belo. Porém, entre essas situações, há situações de dificuldade, há situações de dores, há situações de aflições, há situações de preocupações, ansiedade, mas dentro dessas coisas você adquire sabedoria para poder aí sim
As situações se tornam extraordinárias porque você entende, extraordinárias, maravilhosas e benéficas, você entende porque sozinho você talvez não conseguiria passar por aquilo. Partindo desse ponto, como nós falamos, eu não quero pôr na mesma frase evangelho e jiu-jitsu, né, porque cada um tem o seu peso, mas eu quero trazer a importância, né, assim do jiu-jitsu como o evangelho na minha vida, né? Porque partindo desse ponto aonde Deus age e depois cabe a nós agirmos como fruto das nossas escolhas, a gente entende, eu costumo muito falar isso aqui em casa com a minha esposa, com as minhas filhas, que Deus ele já faz sobre a nossa vida 99%, tá? Todo o agir, primeiramente, vem de Deus sobre a nossa vida. Então, nessa totalidade de 99%, tá? O que cabe a nós fazermos é esse 1%. Ou seja, aos nossos olhos, isso é quase nada. O que é 1%? 1% não é nada, mas, cara, esse 1% todo dia engloba diversas questões, né? Então, o jiu-jitsu como um aprendizado para a minha vida, eu comecei a aprender que eu tendo as escolhas de me pôr a cada dia em dificuldades, que é isso que o jiu-jitsu nos mostra, eu consigo aprender a adorar mais a Deus. Por quê? Porque eu vejo a beleza da misericórdia e da graça de Deus me instruindo como eu posso ter escolhas benéficas sobre a minha vida e poder também ajudar as pessoas em cima disso, em prol disso. Porque quando você começa no jiu-jitsu, você tem uma mentalidade. Quando você começa a ter uma constância nele, né, ou em qualquer ciclo que você vive, você começa a trocar ideia com as pessoas, recebe feedback, também dá alguns feedback. E você, se você tiver um pouco de humildade de entender que aquela pessoa está ali com as suas dores e dificuldades igual a você, então você acaba entendendo que o seguinte, a sua vida, ela também acaba sendo compartilhada com essa pessoa, como ela compartilha a sua vida com você. Então vocês se ajudam mutuamente. Dentro disso nasce a sabedoria, né? Onde a Bíblia diz que no conselho dos sábios há sabedoria, dos anciões há sabedoria. Então, quando você está nesse ciclo de onde as pessoas estão querendo ser a cada dia melhores ou menos piores na sua trajetória, há sabedoria nisso, né? Às vezes, né, na porta de um bar, né, numa troca de ideia, talvez ali num local onde as pessoas talvez estejam fazendo ali outras coisas, como talvez bebida ou algo do tipo, ou uma confraternização entre amigos ali, vão ter certos tipos de conversa, sabe? Talvez para esparecer a mente, mas não vai ser talvez uma conversa reflexiva, da qual você vai sair dali refletindo na sua vida. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é pouca. Mas essa não é a troca de ideia aqui no momento. Então, o jiu-jitsu como aprendizado também me ensinou a cuidar mais da minha família. Por quê? Eu estou me expondo a situações de dificuldade, a situações de muitas vezes para algumas pessoas de humilhação, mas eu estou ali entendendo que eu estou forjando o meu caráter como homem, como pai, como marido, para cuidar da minha família. Além de eu estar aprendendo uma arte marcial que o seu contexto é de defesa pessoal, onde eu posso prevenir a minha família de alguns eventuais complicações físicas na rua. Logicamente, eu não aprendo jiu-jitsu para brigar com ninguém na rua. Sim, para me defender e defender a minha família. E não em ato físico, muitas vezes só numa percepção antes de que alguma coisa aconteça, né?
que é o jiu-jitsu também, ele te ajuda nisso, a te dar uma percepção antes que as coisas não aconteçam, né? E o jiu-jitsu, como aprendizado, logicamente, me ajuda a cuidar da minha saúde, né? Não sei se eu já abri para vocês, mas se não, vou abrir agora, falar que eu tenho uma complicação respiratória, né? Eu tenho uma bronquite, antigamente era bronquite que se falava, hoje se fala de asma, né? Controlada, com remédio de boa, mas eu já tive muitas complicações com ela, né? De achar que, de tentar fazer alguma coisa e não conseguir, sempre que apesar de que eu sempre joguei um futebol, eu sempre fui assim esforçado para essas coisas, sabe? Eu sempre gostei de praticar esporte, talvez nunca fui tão dedicado como hoje eu sou, mas eu sempre gostei de fazer. Mas já tive complicações devido à minha bronquite, eu já fiquei internado por 5 dias, com uma crise difícil mesmo, sabe? Mas hoje eu cuido mais da minha saúde em prol até do próprio jiu-jitsu, em prol da minha família e em prol de Deus. Por quê? Em prol da minha família, para ter uma longevidade, para poder cuidar delas, poder ter força física, poder subir escada e descer com compras para minha família. Cuidando da minha saúde, eu louvo mais a Deus porque tem um ditado, né, que diz, um dizer antigo, aonde um homem era um mensageiro e ele tinha um cavalo que ele ia levar a mensagem. E dentro disso, o cara morre e aí ele diz que ele é como se fosse fazendo uma analogia, né? Que ele fosse o cavalo levando a mensagem, sendo que ele morre. Aí ele diz que ele não cuidou do cavalo, por isso a mensagem morreu, tá? Depois que vocês pesquisam sobre essa mensagem, é mais ou menos isso. Mas o que eu quero dizer é que eu cuidando da minha saúde, eu consigo levar mais o nome de Deus para onde eu for, na minha vida como vivência, porque eu vou ter longevidade. Eu estou cuidando da minha saúde. Com a minha saúde eu consigo cuidar da minha família e consigo de alguma forma levar a mensagem de Deus e também viver mais para o Senhor, com qualidade de vida. E o jiu-jitsu como aprendizado também me ajudou numa questão social. Por quê? Você começa a aprender e começa a ver a sociedade de uma outra forma, né? Você vê que muitas pessoas escolhem sempre umas coisas que trazem para elas mais facilidade. Ao mesmo tempo, como eu estava conversando com um amigo ontem na graduação, ele relatou sobre a questão da timidez dele, né? Então, essa timidez que ele tinha, ele não conseguia apresentar nenhum trabalho, ele não conseguia falar em público, e o jiu-jitsu ajudou ele nisso. No meu caso, como eu já troquei uma ideia aqui, o jiu-jitsu me ajudou muito sobre a questão de inferioridade, né? Porque com essa questão de inferioridade, esse complexo de inferioridade que eu tinha, ele me permitia muito eu fazer amizades, achar que todo mundo era meu amigo, por exemplo. Então, eu queria me associar com todo mundo, trocar ideia com todo mundo, ser amigo de todo mundo, mas na verdade nem todo mundo é seu amigo, né? Então, me ajudou nessa questão social de que forma hoje? De me preservar, sabe? De não trocar ideia com qualquer um, de ouvir mais e depois ter uma posição sobre, de me posicionar sobre aquilo que eu acho que é certo ou que é errado, né? Então o jiu-jitsu socialmente me ajudou sobre isso. E, não menos importante, profissional, porque me ajuda a ser um profissional melhor, mais dedicado, com saúde, com a percepção também do que eu quero para mim profissionalmente e entendendo as questões do desafio. Pegando esse gancho profissional aqui, vou falar hoje o que aconteceu essa semana comigo, né? Eu fiz uma prova que a empresa pagou para eu fazer e eu estava um pouco, não é desanimado a palavra não, mas eu estava um pouco confuso, essa é a palavra, porque é uma prova que requer uma função muito complexa. Aquilo que é para fazer é muito complexo, tem vários nomes para essa função, várias coisas que você tem que decorar
para você, de alguma forma, ali fazer a prova, né? A prova de múltipla escolha. Mas eu estudei, e no meio desse percurso, logo depois que foi feito o agendamento e tudo mais, para fazer a prova, eu fiquei confiante. Eu falei, cara, eu não estou estudando, eu estou estudando o máximo que eu posso, mas eu estou confiante. Eu estou confiante que eu vou lá, vou dar o meu melhor. Logicamente, orei a Deus primeiramente, depois me senti, aquilo que cabe da minha parte, me senti confiante de ir lá e meter a cara e fazer, e o que der deu. Eu fui sincero nas minhas orações, falando que a minha vontade é de passar, mas se caso eu errar em alguma coisa, eu vou levantar minha cabeça, vou pagar e vou lá fazer de novo. Mas eu fui confiante de que eu ia passar, porque isso é uma coisa, cara, e isso é uma coisa singular, porque, bicho, cara, é muito importante você entender e fazer uma análise sobre a sua vida, de quem você era, tá? Vou falar aqui do jiu-jitsu, tá? Se você não faz jiu-jitsu, cara, tenta um dia começar e busque meios e ferramentas para continuar e persistir naquilo, tá? Mas eu vou falar de mim, do que o jiu-jitsu me ajudou. Eu era um cara sem confiança, eu era um cara que desistia das coisas facilmente. Hoje eu sou um cara com um pouco mais de confiança e que desisto menos das coisas. Então, eu vou dizer para você, eu comecei a fazer jiu-jitsu, se eu não me engano, foi em acho que foi 2016. Mas eu não tinha constância, eu parava. Saí da cidade que eu morava, me mudei para outra, onde eu moro hoje. Chegando aqui, tinha uma academia. Da mesma forma, começava, parava. Só em 2022 que eu voltei definitivamente. Minha filha mais nova, botei ela para fazer também e tudo mais. E aí, treinando direitinho, vai e volta, fiz um campeonato, ganhei. Depois desse campeonato, em 2023, eu peguei minha faixa azul. E agora, em 2025, peguei minha roxa. Então, de 2023 para 2025, foi um divisor de águas na minha vida, porque foi um momento ao qual eu literalmente decidi fazer o jiu-jitsu como constância na minha vida. Porque eu estava vendo o quanto que aquilo estava me mudando e o quanto que aquilo podia me melhorar como pessoa. E hoje, cara, fazendo esse resumo, saindo da faixa azul e iniciando na faixa roxa, que é um momento também de mais aprendizado, o aprendizado ele continua, é uma questão infinita. A evolução, ela só para de acontecer na sua vida quando você para de praticar o jiu-jitsu ou de parar de praticar aquilo que faz você evoluir. Mas se você continua, a tendência é que você sempre evolua, por mais que você não veja, mas você está evoluindo. Então eu comecei a dar valor às minhas pequenas vitórias. Cara, eu não era um cara confiante. E depois que eu fui e fiz essa prova, virou uma chave na minha cabeça de que, cara, eu estou me tornando um cara muito mais confiante do que antes. Porque o jiu-jitsu, ele tem uma coisa. Quando você se gradua, você chega na faixa azul, e não foi um período fácil, a faixa azul para mim. Eu pensei em parar. Porque para mim foi assim, eu peguei a faixa azul, eu pensei assim, cara, então se eu ganhei a faixa azul é porque minha técnica tá melhor. Às vezes não. Às vezes o cara tá te dando uma moral da faixa azul ali, te dando porque você merece, mas porque você já tem alguns conceitos de defesa, de constância, né? E aí, agora que começa a sua vida no jiu-jitsu praticamente, porque a faixa azul, o nego já não te olha mais como faixa branca, então o treino vai ficar mais duro. E que bom isso, porque aí você evolui. Então foi o que aconteceu comigo. E eu fiquei pensando, cara, tô apanhando pra caraca, meu irmão. Não é possível, bicho. Caramba, o que tá acontecendo? E eu vendo alguns vídeos, buscando alguns conhecimentos para dentro do jiu-jitsu, e sempre é falado o seguinte: você, de alguma forma, para você aprender, você vai ter que passar por dificuldade. E essa dificuldade vai requerer você uma certa resiliência em apanhar, em tomar um aperto, em se defender. Aí você vai começar a aprender. Eu falei, cara, peraí, se todo mundo fala a mesma coisa, por que comigo vai ser diferente?
Então, eu adotei uma coisa para minha vida. Eu falei, eu tenho que aprender a me defender mais. Se o cara me finaliza 5 vezes, no mesmo rola ali, isso aqui a gente está trocando uma ideia de um cara master, tá? 30 e poucos anos, 39 agora, na época com 37, né? Poxa, não estou falando de um garoto de 15, 16 anos, o cara que trabalha, o cara que tem sua família, tem suas coisas e faz o jiu-jitsu ali como lifestyle. Então, eu tenho as minhas dificuldades e as minhas limitações. Então, vamos lá, um cara mais graduado do que eu, a gente está treinando, o cara me finaliza 5 vezes, amanhã ele vai ter que me finalizar 4. Daqui um mês, ou no outro dia, 3. E assim, eu fui adotando isso para minha vida e constância de treino. Então, eu acabei adquirindo ali uma certa, uma boa defesa. Foi o que funcionou para mim. Para outras pessoas vai funcionar de outra forma. O que na vida não é diferente. Você precisa ter estratégias na sua vida para você ter uma melhora de vida. Você precisa montar planos na sua vida e estratégias para que a sua vida não seja da mesma forma que você está vivendo. Ainda mais se for uma vida ruim, cara. Se você está num vício, a gente sempre toca essa ideia aqui. Independente da vida ruim que você esteja vivendo, se você está num vício de drogas, de alcoolismo, tabagismo, pornografia, cara, você precisa sair disso aí. Você sabe que isso não está te fazendo bem, você sabe que isso está ruim para você e você tem que montar um plano e uma estratégia para sair disso. A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é ter uma mudança de mente, como a Bíblia diz sobre isso, né? Que a gente, quando nós somos novas criaturas, tem que ocorrer em nós uma metanoia, uma mudança de mente. Então você precisa ir para outros ambientes e buscar ferramentas que te livram dessa vida ruim que você está vivendo. Mas isso, pegando esse gancho, são frutos de escolhas. Eu escolhi pegar um período da minha vida, um momento, em falar, cara, eu preciso me dedicar ao jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu me ajuda como pessoa, e eu sei que isso vai me ajudar em diversas formas como pessoa na vida, para minha família, entendeu? E não deu errado. Mas você acha que assim, Thiago, então já sei, vai ser fácil isso aí. Cara, nunca é. Quando você está num processo da sua vida de evolução, de deixar de ser quem você era para viver o novo, não espere vida fácil. Não espere mar de rosa. Não espere tranquilidade, que não vai acontecer. Entendeu? São investimentos que você faz na sua vida para uma vida próspera. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Que também, quando você opina em querer ser um empreendedor, onde você opina em querer fazer situações na sua vida para incrementar a sua renda, também não vai encontrar coisa fácil, porque você vai ser desdenhado, que isso muito aconteceu comigo também, você vai ser caluniado, ou você vai ser menosprezado, né? Mas tá tudo bem, o mundo ele não é justo, a vida ela não é justa, mas Deus nos dá a oportunidade. Se você tem a oportunidade de ser um cara saudável, você não tem nenhuma patologia, você não tem nenhuma limitação de andar, de pensar, de respirar, mas você consegue fazer, então só cabe a você ir lá e fazer, levantar e fazer, mesmo em meio às dificuldades. Então, me baseando nesse gancho das escolhas, eu estou lendo um livro, que o nome desse livro é de marketing pessoal. A minha esposa ganhou esse livro, minha filha ganhou esse livro da avó dela, e eu peguei esse livro para ler. Esse livro, ele fala sobre, nesse momento aqui, ele fala sobre escolhas. Eu vou ler para vocês, que provavelmente vocês não vão conseguir enxergar. Então, diz assim: sua vida é resultado da soma de todas as escolhas que você fez, consciente ou inconsciente. Se você pode controlar o processo de escolha, também pode controlar todos os aspectos da sua vida. Você pode encontrar a liberdade de ser responsável por si mesmo. Cara, quando eu li isso, falei, poxa, é verdade. Nós somos frutos das nossas escolhas, conscientes ou inconscientes.
Talvez você possa pensar assim, pô, Thiago, tá pegando uma coisa do livro aí para fazer o vídeo. Não, cara, isso aqui está sendo a minha realidade hoje. Há 2 anos atrás, eu estava vivendo uma vida muito ruim, mas aparentemente, na minha cabeça, e o que eu estava usufruindo estava muito boa. Uma vida dada à futilidade, uma vida dada à liquidez. Liquidez de que forma? Não tinha nada sólido. A uma vida de gastar dinheiro demais, desnecessariamente, né? E isso me comprometia mentalmente e emocionalmente também. Então, de 2 anos para cá, a minha vida ela mudou demais. Não só a minha vida, mas a minha vida, a vida da minha esposa e a vida das minhas filhas também. O nosso lar mudou, mas por uma atitude minha, porque eu sou o homem da minha casa. Eu sou o cabeça da minha casa. Então, se a responsabilidade de produtividade da minha família, de maturidade é minha, eu tenho que assumir isso. Se você é homem e você está vendo esse vídeo, e você tem família, essa responsabilidade é sua, não é de mais ninguém. É porque muitas vezes a gente quer pôr sobre os outros a responsabilidade que é nossa, entendeu? E a gente foge disso, e a gente culpa o nosso passado. Olha, quem está falando aqui era um cara que fazia isso direto, por isso que eu não evoluía na minha vida. Eu não chamava a responsabilidade para mim. O que me ensinou? Além de uma vida acerca da palavra de Deus, que eu sempre amei também a palavra de Deus. Mas o que trouxe uma abertura de mente na minha cabeça? O jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu, quando você faz aquilo consciente daquilo que você está fazendo, ele te expõe a dificuldades. Um cara está te estrangulando, meu irmão. Você tem que aprender a se defender. Se você não aprender a se defender, ou você vai apagar, ou você vai dar os 3 tapinhas. Você pode muito bem falar, ah, tá bom, cara, vai lá, tá legal. Então a tua vida vai ser toda assim. Agora, quando você briga, foi até o que o mestre falou ontem, né, na graduação, que você vê quando o cara tem a alma de guerreiro, a alma de samurai, que o cara não desiste fácil, cara. Então você aprende, você traz aquilo para sua vida. O Rickson Gracie, que é um cara altão daí do jiu-jitsu, conhecido da família Gracie, ele fala sobre o jiu-jitsu invisível, quando você traz o jiu-jitsu do tatame para sua vida. E é o que eu estou procurando fazer na minha vida a cada dia. Então, quando eu entendi que a responsabilidade de tudo aquilo que eu preciso viver na minha vida é minha, cabe a mim fazer isso, porque Deus já me disponibilizou tudo isso, e agora esse 1% é meu, é responsabilidade minha, então não tem para onde correr. Vai ser difícil num dia, vai ser difícil no segundo, vai ser difícil no terceiro, no quarto, no quinto, mas ao longo do tempo você vai ser um cara tão perito naquilo, mesmo que nas dificuldades, que aquilo já vai se tornar fácil para você. Também pegando esse gancho, eu escrevi aqui que, né, a gente vai estudando um pouco sobre neurociência, psicologia. Estudos neurocientíficos comprovam que uma pessoa fazendo a mesma coisa durante 10 anos ou 10.000 horas, ela se torna perito naquilo que faz, né? Então, logicamente que não é que, então eu vou ter que esperar chegar 10 anos para eu me tornar perito. Cara, não é isso. É que quando você chegar nos 10 anos, você já está num nível daquilo que você faz e você fez sempre, que tudo aquilo que você faz já se torna uma questão meio que automática na sua vida. Você já sabe fazer, se você fechar os olhos, você faz aquilo tranquilamente. Mas nesse período, de 2, 3, 5 anos, 1 ano, você já tem uma percepção que é aquilo que você quer para a sua vida. E aquilo move o seu coração em prol daquilo, né? Eu não posso falar, nesse momento, que o jiu-jitsu futuramente vai ser minha fonte de renda, eu vou viver do jiu-jitsu, eu não posso falar isso. Como eu também não vou falar assim, o jiu-jitsu não me traz nada rentável, então eu vou parar porque o jiu-jitsu não me traz dinheiro. Pô, bicho, existem valores na vida que são muito maiores do que dinheiro. Conhecimento é uma coisa maior do que o dinheiro. Se você não tiver conhecimento para você ganhar dinheiro, você só vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai te fazer e ele vai ser o teu Deus a ponto de você não usufruir dele e não desfrutar.
Então, o jiu-jitsu ele te traz conhecimento, ele te traz valores, te traz princípios. Assim, o evangelho te traz tudo isso também, entendeu? Mas quantas pessoas vivem uma vida em Cristo, mas não vivem uma vida de qualidade? Na saúde, às vezes até com a família, socialmente e profissionalmente, né? Não é a regra, mas muitas pessoas vivem dessa forma. Porque às vezes elas não buscam outros mecanismos também que melhorem ela como pessoa, que façam ela olhar para outros âmbitos da sua vida, né? Então, há 2 anos, eu tenho começado a ter uma percepção de o quanto o jiu-jitsu tem me ajudado no meu aprendizado, na minha filosofia de vida, sabe? Então, a mensagem que eu queria deixar hoje para nós, eu me alonguei um pouco, é que você precisa buscar meios que te façam a cada dia a querer ser melhor como pessoa ou ser menos pior como pessoa. E não pense que isso que você for fazer, por exemplo, você quer fazer uma faculdade, né? Muita gente diz hoje que não precisa de faculdade, mas às vezes você tem um sonho. Eu tenho. Futuramente eu vou fazer, minha esposa quer fazer. Aquilo vai implicar de você uma rotina que você não está acostumado, né? Mesmo que seja online, totalmente online, que eu acho que a pessoa ela tem que ter mais disciplina do que se fosse presencial. Eu sou meio antigo, eu prefiro estar indo na situação, mas a gente sabe que às vezes a gente não tem esse tempo todo. Vai exigir de você uma rotina, você vai ter que se esforçar, e dependendo do que você faz na sua vida, se você é uma pessoa que tem mais idade, já tem família, então você vai precisar se dobrar 2 vezes mais. Que mais uma vez eu falo, aonde o jiu-jitsu me ensinou isso. Se eu quero treinar bem, eu vou trabalhar de noite hoje. Então eu vou treinar de tarde, como eu fiz várias vezes e vou continuar fazendo, depois eu vou pro trabalho. Para trabalhar a noite toda ainda e vai depois do treino? Eu tenho um cunhado meu, Jefferson, o nome dele. O cara tem 47 anos, hoje ele é faixa marrom, ele sai direto do trabalho, e vai treinar. Ele sai do trabalho 7 horas, chega no treino 8 horas da manhã, sai na mão com os caras lá mais pesados do que ele, entendeu? Ele já tem 90 quilos, os caras que treinam com ele é de 120 quilos. E ele postou um vídeo esses dias com o mestre dele, ele com 47, o mestre dele faixa preta com 46, os caras fizeram 40 minutos de rola, meu irmão. Thiago, mas e o que tem isso? Eu estou falando para quem entende um pouco, que o cara está se superando a cada dia, saindo do seu trabalho, abrindo mão do seu conforto ao qual ele poderia ir para casa descansar, para buscar uma evolução da sua vida. E pergunta para essas pessoas que fazem isso, se elas se arrependem. Cara, elas vão falar, eu vou falar como eu falo para mim hoje, eu não me vejo sem fazer o jiu-jitsu não, tá? Porque o jiu-jitsu me melhorou muito como pessoa. Então, busque meios para a sua vida que venham trazer para você uma forma de aprendizado. Como homem, como pai, como cristão e como filho também, entendeu? Então, queira viver uma vida nessa busca pelo aprendizado. Não viva uma vida vegetando, deixando a vida me levar. Porque você buscando aprendizado sobre a sua vida, isso seja a ferramenta que você for buscar de conhecimento e de aprendizado para a sua vida, né? Para mim hoje, que tem me ajudado muito a melhorar como pessoa, é o jiu-jitsu, né? E isso em outras questões. Lógico que a base é Cristo. A minha base é Cristo e a palavra de Deus. A revelação de Deus sobre a minha vida, como eu devo agir. E aquilo que cabe a mim para implementar como ferramenta é o jiu-jitsu, né? E a minha família, com certeza, né, que a gente só melhora em prol dos outros. Então, se eu fosse classificar, é Deus, minha família e o jiu-jitsu, né? Quando eu digo o jiu-jitsu assim, porque o jiu-jitsu ele acaba também voltando nessas coisas, como eu disse aqui.
me ajuda a adorar mais a Deus, ver Deus de uma outra forma, me ajuda a cuidar mais da minha família também, porque eu me torno uma pessoa melhor. Então essas coisas se complementam. Beleza, galera? Cara, eu precisava falar isso para vocês, eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida nesse ano de 2025. E foi muita dificuldade também, tá? Muita. Mas eu aprendi muito com essas dificuldades. Eu e minha família aprendemos muito com essa dificuldade. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo isso que Deus tem me proporcionado nesse final de ano, nessa reta final de ano, né? Que o ano ainda não acabou. E eu sei que tem muitas coisas para acontecer. Foi nesse ano que eu comecei a gravar os vídeos. Pô, e tem sido bom pra caramba pra mim. Tem sido maravilhoso, que eu me ouço também pra caramba. Às vezes eu sou um pouco chato, mas eu me ouço bastante. Mas tem sido muito bom, por causa de frutos de escolhas. Então, faça as escolhas certas. Não escolha facilidades para a sua vida. Tem um tempo atrás, algumas pessoas falaram sobre escolher o seu difícil, né? Para muitas pessoas, fazer jiu-jitsu é difícil, porque tem trabalho, porque tem tempo, ou porque tem desculpas demais. E para outras pessoas é muito fácil viver uma vida fácil. Para ela não é difícil. Então eu pego o difícil dessa pessoa que não é treinar, não é cuidar da sua família, ou melhor, que é treinar e cuidar da sua família, esse é o difícil para a pessoa, eu escolho esse difícil para a minha vida. Entendeu? Esse é o difícil para a minha vida. Aquilo que são voltados às facilidades, eu não quero mais para mim. Eu já quis um dia, hoje eu não quero mais. Então, eu prefiro escolher esse difícil, esse esforço, que eu sei que isso vai ter fruto, porque o trabalho ele sempre vai devolver. E não tem como você plantar maçã e querer abacaxi. Então, tudo aquilo que você plantar hoje vão ser fruto das suas escolhas no futuro, que é onde você vai colher. Beleza, galera? Desculpa aí pelo tempo, mas eu precisava muito trocar essa ideia. E muito obrigado também aí pela galera que se inscreve, que compartilha com alguém, que comenta também. Pô, é maravilhoso aí pelos comentários também. Eu sei que não são muitas coisas, que às vezes as pessoas têm seus tempos, seus períodos. Somos muito pequenos ainda, mas um dia será impossível não reparar na gente. Beleza? Forte abraço aí, Deus abençoe a todos e ouça!